Olha, hoje a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente fascinante: o drama pré-moderno japonês. Sabe, um universo que parece muito distante, cheio de música, de canto, fantoches, mitologia. É um mundo à parte. Totalmente. E a nossa análise aqui vai ser guiada pelo material de uma entrevista com a professora Shiro Takai, que é uma especialista no assunto, lá da Universidade de Waseda. E a nossa missão hoje é tentar responder uma pergunta que parece, assim, um pouco maluca. Qual seria? Como é que uma história sobre uma mulher que, de tanta paixão, vira literalmente uma serpente vingativa, fez com que o público comum do Japão de 300 anos atrás se sentisse compreendido? É uma ótima pergunta para a gente começar, porque essa história que à primeira vista parece um conto de terror, né? Totalmente fantástico. Exato. Na verdade, ela abre uma janela. Uma janela para a gente espiar não só uma forma de arte incrível, mas também toda a teia complexa de regras sociais daquela época. Principalmente o que se esperava das mulheres. É como olhar para um outro mundo, Um né? outro mundo, mas que, no fundo, fala de umas batalhas internas que, de um jeito ou de outro, a gente reconhece. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro ponto que a professora Takai levanta é uma ideia que, sei lá, para nossa cultura ocidental pode soar um pouco estranha. Com certeza. A prática de reescrever histórias. No Japão, pegar um mito antigo, uma lenda que todo mundo conhecia e dar uma roupagem nova. Isso não era falta de criatividade. Pelo contrário. Era a própria essência da arte. Exato. E não era só no teatro, né? A gente via isso na literatura, na pintura. A professora usa uma analogia que eu achei ótima, que é como se fosse um upcycling de contos. Upcycling. Gostei. Você pega aquela matéria-prima que todo mundo já conhece e a transforma em algo novo, relevante para aquele momento. O fascinante aqui é que essa prática mantém as histórias vivas, sabe? Elas não ficam paradas no tempo. De jeito nenhum. Uma lenda que nasceu, sei lá, num contexto religioso, séculos depois ganha vida no palco do que a gente conhece como bunraku. O teatro de fantoches japonês? Isso, o bunraku. Tá, mas então essa mudança de meio de um texto sagrado, por exemplo, para fantoches num palco, isso já muda tudo. Muda completamente. No bunraku, a reinterpretação não era só uma opção, era a alma do negócio. Como assim? Pensa bem, um texto pode descrever um sentimento, mas como você mostra isso com um boneco de madeira? Como você traduz a fúria de um personagem em movimento, em som, na voz do narrador que fica ali no canto do palco? Entendi. Cada nova versão era uma conversa com a plateia daquele tempo? Exato. Usando uma linguagem que eles entendiam e sentiam. Era um diálogo através dos séculos. Certo. Então essa ideia de reciclar histórias era a norma. Mas vamos para a história que a professora Takai usa como exemplo, porque a trama é, no mínimo, chocante. É bem intensa. É uma peça do século XVIII sobre uma jovem mulher e a paixão dela por um homem é descrita como algo, assim, avassalador. Total. Uma paixão que consome tudo. E o problema é que, naquele contexto, esse tipo de sentimento era visto como perigoso. E quando essa paixão é frustrada, quando ela é rejeitada, a coisa escala de um jeito que eu não esperava. Ela não fica só triste ou com raiva. Ela se transforma Vira um monstro. numa serpente. E uma pergunta de leiga aqui. Isso é uma metáfora que os outros personagens usam? Tipo, ela virou uma víbora. Ou a gente literalmente vê a transformação no palco? É literal. 100% literal. No palco do bunraku, o público via o boneco que representava a mulher sendo substituído ou modificado para se tornar uma serpente monstruosa. É um espetáculo visual, é visceral. Uau! E a professora destaca um elemento que é fundamental: a voz dessa personagem. Mesmo transformada, a voz dela, que é projetada pelo narrador, é o que carrega a peça. E não é uma voz de monstro. É uma voz humana, cheia de fúria e de dor. Uma voz que expõe as consequências de se reprimir uma emoção tão poderosa. Se a gente conectar isso ao quadro geral, por que essa paixão era tão condenada?
Era só uma questão de, sei lá, bons costumes? Era muito mais profundo que isso. Na sociedade japonesa daquele período, com uma influência muito forte do budismo e do confucionismo, as emoções individuais intensas, como o apego, a paixão romântica, eram vistas como uma ameaça à ordem social e uma fonte de sofrimento. Certo. O budismo ensina que o apego é a raiz de todo mal, né? E o confucionismo prega a harmonia social, onde o dever com a família, com a comunidade, vem muito antes do desejo individual. Então, uma mulher agindo por paixão própria quebrava a hierarquia. Exatamente. Ela era uma força do caos. Então, a transformação dela em serpente não é só um efeito especial da época, um artifício de palco. De forma alguma. É a metáfora perfeita tornada literal no palco. Ela se torna a personificação física de tudo aquilo que a sociedade considerava perigoso e monstruoso. A emoção feminina sem controle. Ela encarna o que eles temiam. Perfeito. Ao virar uma serpente, ela faz exatamente isso. E a vingança dela, por mais destrutiva que seja, é uma rebelião. É a explosão de um sentimento que não tinha permissão para existir de outra forma. É como se a sociedade dissesse, você é um monstro por sentir isso. E a peça responde, ok, então observem um monstro que vocês criaram. Ok, aqui tem uma coisa que não fecha pra mim. A sociedade condena a paixão, a personagem vira um monstro por causa disso e sai destruindo tudo. A lógica seria que a plateia odiasse essa personagem, certo? Que a peça fosse uma lição de moral. Vejam crianças, não sigam esse caminho. Exato. Mas não foi isso que aconteceu, foi? Nem de perto. E essa é a parte mais surpreendente e, para mim, a mais reveladora de toda a análise da professora Takai. O público do Bunraku não era a elite samurai ou os monges. Eram os comerciantes, os artesãos, o povo comum das cidades. A massa. Sim. E essa gente não ia ao teatro para receber sermão. Espera um pouco, isso é fascinante. Então eles não estavam lá para ver a moral da história ser reforçada. A gente imagina uma sociedade super rígida com um teatro que serve para colocar todo mundo na linha. Sim, essa é a imagem que a gente tem. Mas aqui o público estava torcendo de certa forma pela monstra, pela personificação da quebra de regras. Não era exatamente torcida. Era algo, eu diria, muito mais poderoso. Era a empatia. Empatia. Seu sofrimento. O sofrimento de tentar se encaixar num molde que a sufocava. Isso era o ouro da peça. Era o ponto alto. Ponto alto. A fonte deixa muito claro que a plateia sentiu uma profunda simpatia por essa luta. A voz dela, rasgando o teatro com fúria e angústia, ecoava as frustrações silenciosas que homens e mulheres comuns sentiam todos os dias. É quase como, sei lá, ouvir uma música de sofrência hoje em dia. É uma ótima analogia. A gente não ouve pra aprender uma lição de moral. A gente ouve porque quer ver aquele sentimento, aquela dor expressada por outra pessoa de um jeito que a gente não consegue. É um tipo de alívio, né? É a analogia perfeita. Era uma catarse. Ver alguém no palco gritar, lutar e se vingar por causa da dor de um sentimento reprimido. Era libertador para quem vivia sob o peso constante de ter que reprimir os seus próprios sentimentos. Eles se conectavam com a honestidade do sofrimento dela. Isso. Não com a moralidade das ações. A peça não dizia é certo se vingar. Mas ela validava a ideia de que é insuportavelmente doloroso ser humano dentro de um sistema tão rígido. Eles se viam na fúria dela. Mesmo que nunca pudessem expressar a sua própria. Exato. Então, claro, ninguém na plateia estava preocupado em virar uma serpente de verdade. A história não é realista nesse sentido. Mas a entrevista da professora Takai traz um conceito que eu achei genial para descrever isso. Realismo emotivo. Sim, e essa ideia é a chave de tudo. Os eventos no palco são fantásticos, surreais. Totalmente. Mas as emoções por trás deles, o ciúme, a dor da rejeição, a raiva contra um sistema injusto, isso é profundamente real e reconhecível por qualquer ser humano em qualquer época. Exato. Pensa num filme de super-herói hoje. Ninguém acredita que um homem pode voar ou soltar raios pelos olhos. A gente sabe que é fantasia. Claro. Mas a sensação de impotência do herói antes de ganhar os poderes, a dor de perder alguém que amava, a dificuldade de carregar um fardo pesado, isso é 100% real. É esse o motor do realismo emotivo. Faz todo sentido.
A plateia do século XVIII não estava ligando para a biologia da transformação em serpente. Eles estavam completamente conectados com a fúria humana que a criou. Isso levanta uma questão importante sobre por que essa peça ainda é estudada, porque ela transcende o seu tempo. Ela funciona em 2 níveis ao mesmo tempo. Por um lado, é um documento histórico incrível. Nos ensina sobre as crenças e as pressões sociais do Japão de 300 anos atrás. E por outro lado? Por outro, ela age como um espelho. Um espelho para as nossas próprias emoções. A dor de um amor não correspondido, a frustração de lutar contra regras que parecem arbitrárias. O poder que nossas emoções têm, tanto para construir quanto para destruir. Exatamente isso. Exatamente. A professora menciona que as memórias e as experiências de cada pessoa na plateia, seja no Japão do século XVIII ou alguém lendo sobre a peça hoje, são ativadas. A história te convida a pensar: qual é a regra social que me sufoca hoje? Qual é a minha paixão proibida? Onde está a minha fúria? Que interessante. Essa dualidade ser ao mesmo tempo tão específica de uma cultura e tão universalmente humana é o que faz dela uma obra de arte que perdura. Então, o que tudo isso significa? Vamos amarrar as pontas. A gente começou com a pergunta de como uma história maluca sobre uma mulher serpente podia gerar empatia. E a resposta, pelo que eu entendi, é que o teatro japonês não estava só contando mitos. Ele estava usando esses mitos para falar diretamente com o coração do povo. Exato. E essa história, que na superfície é pura fantasia, na verdade era uma exploração profunda e muito honesta sobre emoções proibidas e pressão social. Uma exploração da luta humana, pura e simples. E a grande surpresa foi descobrir que o público comum não via a personagem como uma vilã a ser condenada, mas como um reflexo das suas próprias dores silenciosas. Isso. A monstra no palco era talvez a personagem mais humana de todas, Entendi. porque ela se recusava a sofrer em silêncio. Ela não aceitava, a luta dela era a luta deles, só que levada às últimas consequências. E fica uma reflexão, então. A peça do século XVIII usa a transformação no monstro, numa serpente, para dar forma à paixão de uma mulher que era vista como algo perigoso e destrutivo pela sociedade da época. Certo. Se essa mesma história, com essa mesma angústia, fosse reescrita hoje, que forma teria esse monstro? E que tipo de emoções reprimidas da nossa sociedade atual ele representaria?